Olá pessoal, aqui é Mauro Mendes, estamos aqui para mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. Nesse terceiro vídeo dessa série, Alocação de Ativos, nós vamos agora responder aquela pergunta de $1 milhão. Quais tipos devemos comprar para formar a nossa carteira de investimento? Normalmente, a maioria dos investidores iniciantes, principalmente no Tesouro Direto, fica na dúvida, eu compro o quê? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado. E o objetivo desse vídeo é exatamente mostrar como e quais ativos você deve comprar para formar sua carteira. Antes de entrar propriamente no vídeo, vamos reforçar aqui mais uma vez, continue compartilhando, continue comentando, deixe um like para a gente se você gostar, ou seja, participe da nossa comunidade para que a gente continue crescendo. No vídeo anterior, nos dois vídeos anteriores, falamos sobre a definição da alocação de ativo, da metodologia, e mais especificamente no vídeo 32 falamos sobre o perfil do investidor, qual é o seu comportamento em função do seu objetivo, se você deveria formar uma carteira conservadora, uma carteira moderada e uma carteira arrojada. Mas o que vem a ser uma carteira conservadora, o que vem a ser uma carteira moderada e o que vem a ser uma carteira arrojada? E é exatamente isso que nós vamos mostrar aqui agora para vocês, no detalhe. Nós vamos mostrar aqui quais tipos de produtos do Tesouro Direto, porque o nosso assunto aqui é Tesouro Direto, para que você forme uma carteira conservadora. Quais títulos você deve comprar, em que quantidade para formar uma carteira moderada e a mesma coisa para uma carteira arrojada. Então vamos para o computador e vamos verificar no detalhe como isso acontece. Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar falando de como formar uma carteira conservadora. E para isso, nós temos que voltar aqui nas nossas premissas que vimos no vídeo anterior. Porque essa carteira conservadora precisa estar linkada com o perfil conservador. E quais são as premissas que esse perfil conservador espera? Então, a primeira delas é baixa tolerância a qualquer tipo de risco. Então, tem uma carteira focada em preservar risco. O segundo é preservação máxima do capital, ou seja, não podemos perder dinheiro. E a terceira é liquidez de curto prazo, ou seja, a qualquer momento essa carteira precisa propiciar que o investidor faça movimentações ou saques do seu dinheiro. Então, risco, preservação do capital e liquidez são as três premissas principais que vão nortear a nossa carteira que vamos chamar de carteira conservadora. E agora nós vamos ver que ativos do Tesouro Direto nós vamos colocar nessa carteira. Bom, seguindo então essas premissas, nós vamos ter uma carteira que deve ter 80% do título Tesouro Selic, que é o título com menor risco dos títulos do Tesouro, e 20% formado por dois tipos, o Tesouro Pré-fixado 2021 e 10% de Tesouro IPCA 2035. Esses dois títulos mais voláteis você coloca na carteira apenas para aproveitar oportunidades onde as taxas de juros possam cair, mas a grande parte da carteira é o T-Selic, que atende aquelas três premissas que acabamos de mencionar. Você não precisa fazer com que nós botamos 10 e 10 aqui nos dois, mas você pode fazer 5 e 15, 12 e 8, desde que não tenha mais do que 20% desses títulos mais voláteis. O importante é que a carteira conservadora tenha no mínimo 80% do título mais protegido, mais seguro, né? No nosso caso é o Tesouro Selic. Nós então fizemos a carteira aqui, formada então de 80% do título Selic. Em 2000 nós iniciamos uma carteira, nós tínhamos R$40 mil e nós compramos então
80% do Tesouro Selic em março de 2015, então essa aqui é aquela planilha que você já conhece. Quem ainda não tem essa planilha precisa fazer parte da nossa comunidade MyPrev para poder acessar essa planilha. Então nós começamos lá em março de 2015, compramos aproximadamente 32 mil, que equivale a 80% do Tesouro Selic, que na época saiu por 31.984, e não fizemos nenhum outro aporte, e ele está valendo hoje em março de 2017, 41.540. Essa aqui é o rendimento da nossa parte do Tesouro Selic nesse período. Compramos 10% do Tesouro Pré 2021, aproximadamente R$4.000, que dá 10% de 40 mil. Também, todos os números aqui são valores reais, embora essa carteira seja hipotética. Começou lá com 4 mil e vem aqui, está com 5.447 agora. E também compramos 10% de Tesouro IPCA 2035, 3.996, em função do valor do título, e agora aqui esse título está em 6.485. Observe que, embora seja uma carteira conservadora, observe que os títulos Selic, eles em nenhum momento apresentaram variação negativa. Então, ele está validando que nós estamos falando que o título Selic ele não tem risco. De 2015 para cá, 2 anos, 24 meses, ele continua todos os meses aqui com valores positivos. Por outro lado, o Tesouro Pré-fixado, no ano de 2015, ele apresentou volatilidade e por alguns períodos houve rendimento negativo. O mesmo, embora em 2016 eles tenham se valorizado bastante, recuperando totalmente a carteira. E o IPCA 2035 também. Olha, observe que em 2015 ele fechou com quase 5% de queda, destruindo um pouquinho da nossa carteira, mas porém a nossa carteira estava centrada em 80% do Tesouro Selic. Então, cumprimos rigorosamente aquelas 3 premissas que citamos lá, Aversão a risco, liquidez e preservação do capital. Observe aqui na planilha consolidada desses 3 produtos que num único mês, em agosto de 2015, ela apresentou um rendimento negativo, mais em função daqueles 20% que tem mais volatilidade, mas não em função da carteira Selic. Mesmo assim, ela obteve um resultado nesses 24 meses de 112% do CDI. Onde você consegue 112% desse CDI no mercado? A não ser, exceto em bancos pequenos, nenhum banco grande você vai ter isso. Somente os fundos mais sofisticados, para investimentos acima de 500 mil, que conseguem essas coisas. E nós, com uma carteira conservadora no Tesouro Direto, conseguimos aqui 112% do CDI, comparando com a inflação, aqui eu estou falando de todo o período de 2 anos, 16% de ganho real sobre a inflação. Então foi um resultado muito bom dessa conservadora. Em 2015, mesmo com um resultado um pouquinho negativo, nós não conseguimos repor a inflação e ficamos a 68% do CDI. Mas em 2016, aquele pedacinho volátil ele trouxe um ganho importante para a carteira, que recuperou completamente, e esse ano aqui de 2017 já está performando a 155 do CDI. Olha que interessante, uma carteira conservadora dando esse resultado, e as pessoas ainda com receio de investir no Tesouro Direto. Esse aqui então é a planilha consolidada, considerando os 3 títulos, Selic, pré-fixado e IPCA. E agora observe que interessante, nós começamos lá em 2015 com 80, 10 e 10. E agora, em março de 2017, como é que está a nossa carteira? 77, 12 e 11. E aqui agora vocês percebam que nós perdemos aquelas premissas onde eu afirmei que uma carteira conservadora tem que ter no mínimo 80% de títulos seguros, de títulos de baixo risco. Então essa carteira precisa ser rebalanceada. É o assunto
do nosso próximo vídeo que nós faremos esse exercício, ok? Vamos ver agora como fica uma carteira moderada. Conforme vimos no vídeo anterior, o perfil moderado ele tem duas premissas importantes. Ele aceita algum tipo de risco em troca de um maior retorno. E a segunda premissa é uma liquidez de médio prazo, ou seja, a liquidez é importante, porém menos importante se comparado à carteira conservadora. Vamos ver então como é que fica essa carteira moderada na nossa proposta. Então aqui nós estamos propondo para a carteira moderada 50% de Tesouro Selic, porque o investidor ele aceita correr algum tipo de risco, mas o risco ainda é muito importante. Então 50% de Tesouro Selic, 30% de Tesouro IPCA e 20% de Tesouro Pré-fixado 2021. Nós estamos propondo para essa carteira. Obviamente, você pode trabalhar aqui 25. O importante é que você não tenha menos do que 50% do título Tesouro Selic. Esses dois você pode variar um pouquinho. Nós optamos por botar um pouquinho mais de Tesouro 2035 pela volatilidade e mantendo aqui o Tesouro Pré-fixado, que é um título de curto prazo, que também ele tem menor volatilidade do que o 2035 para essa carteira moderada. E como é que fica então o nosso exercício? Semelhante ao anterior, nós iniciamos essa carteira em março de 2015, então com uma carteira de R$40 mil, nós estamos alocando aqui em torno de R$20 mil para o Tesouro Selic, né, de 19.965. Por quê? Porque nós estamos usando os valores reais dos títulos do Tesouro, embora a carteira seja hipotética. No caso do Tesouro Pré-2021, nós estamos por 20%, então aqui em março nós compramos R$8 mil, e para o Tesouro Pré-fixado 2035, nós compramos então 30% lá em março de 2015, que deu R$12 mil. Observem que, semelhante à carteira conservadora, o ano 2015 foi volátil para os títulos pré-fixados e para os títulos indexados ao IPCA. Então, o IPCA ele fechou 2015 com menos 5% negativo, enquanto que o Tesouro Pré fechou também com 4,5%, e o Tesouro Selic totalmente positivo, protegendo a parte do risco da carteira. E aí o consolidado dessa carteira moderada, observe que mesmo com toda a volatilidade dos títulos pré-fixado e IPCA, essa carteira ainda teve um rendimento positivo em 2015, embora ela só atendeu 26% do CDI. O que fez isso aqui ficar positivo? Foi os títulos Selic, porque os outros performaram negativo. Em compensação, em 2016, ela performa muito bem, porque a parcela do Tesouro IPCA e do Tesouro Pré-fixado se performaram muito bem, deram um resultado muito positivo. Então, a nossa carteira consolidada, ela fecha o ano muito bem, com 200% do CDI, e em 2017 já está com um ganho aqui de 6% além da inflação. Esses números são todos reais. Uma carteira, então, no geral, contando os 2 anos, já está com 138 do CDI. Observe que 138 de CDI, só os grandes investidores com dinheiro acima de R$1 milhão conseguem títulos em fundos multimercado para dar esse valor. E aqui no Tesouro Direto, a gente está conseguindo com tranquilidade performar dessa maneira. Então é muito importante que vocês observem que Tesouro Direto tem resultado positivo, mas aqui não é o objetivo desse vídeo, ficar falando sobre isso. E como é que ficou a nossa carteira agora em março de 2017? Observe que ela está desbalanceada novamente. Começamos com 50% de Selic, mas estamos com 46%. Por quê? Porque os títulos IPCA performaram melhor e eles têm uma parcela maior na carteira. Então essa carteira também precisa ser rebalanceada. E nós falaremos aqui no nosso vídeo, o nosso vídeo 34, 35, sobre como fazer esse rebalanceamento dessa carteira. Começamos lá, 50%,
mas em função do movimento de mercado, ela já está abaixo. E eu disse que nós não deveríamos ter menos do que 50% na carteira. Por isso que é importante fazer esse rebalanceamento ao final de alguns períodos. Nós mostraremos em detalhe como se faz isso. Então agora falaremos da carteira do perfil, a carteira arrojada, que ao contrário dos outros dois, da carteira conservadora e da moderada, esse investidor ele busca retorno maior, independente do risco. O risco não é importante, assim como a liquidez também não é problema. O investidor arrojado, o que ele quer é retorno. Para isso, a carteira dele é bem diferente das duas anteriores. Vamos ver como ficou. 65% de Tesouro IPCA 2035, poderia ser o 2045, e 25% do IPCA do Tesouro Pré-fixado 2021, sobrando apenas 10% do Tesouro Selic. Mas por que 10% se o investidor não está preocupado com risco? Eventualmente, os títulos mais voláteis podem apresentar rendimentos negativos. E se o investidor, nesse caso, precisar de algum recurso de curto prazo, ele então utiliza esses 10%, mas é no máximo 10%, né? Não deve ser maior que isso. O que você pode trabalhar em vez de 65, 60 e 30 ou 70 e 20, né? Você pode variar, mas juntando aqui Tesouro IPCA com Tesouro IPCA, chega a 90% e deixa 10% como um fundo de reserva para uma eventualidade que você possa ter. Então essa é a composição de uma carteira arrojada. Lembrando que a nossa carteira hipotética desse exercício ela tem R$40 mil. Então como é que ficou aqui a nossa distribuição? Para o 3 Selic, que nós começamos lá em 2015, semelhante às outras carteiras, nós compramos R$4 mil, 10% de 40 mil. Para o Tesouro Pré, nós compramos 25%, 10 mil. E para o Tesouro Pré-fixado, compramos 26 mil, que é o equivalente a 65%. Observe que elas é o mesmo título, comprado na mesma data, apenas com proporções diferentes nas carteiras. Como 2015 foi um ano negativo, então o Tesouro IPCA, que era a maior parte da carteira, performou bem negativo, fazendo com que essa carteira terminasse 2015 com um retorno negativo na parte do IPCA 2035 de 5%. No Tesouro Pré-fixado, também 4,5% negativo, e no T-Selic 10% positivo, porque o T-Selic, como já dissemos, ele não perde. Ele não dá o maior retorno, mas ele protege. De maneira que o consolidado dessa carteira, ele, mesmo com aqueles negativos, ele chegou a 3% negativo em 2017, porque a maior parcela, não, 90% estavam de título de maior volatilidade. Em compensação, quando o mercado vira para melhor, em 2016, ele praticamente recupera tudo, né? Essa carteira chegou a fechar aqui com 44% em 2016, trazendo um consolidado de 39% no período, e em 2017 já está fazendo quase 11% de retorno. Uma carteira arrojada, quando o mercado vai a favor, ela performa muito bem. Se olharmos aqui para a comparação com o CDI, observe que aqui no total, né, dos 2 anos, de março de 2015 a março de 2017, já está com 177% do CDI e dando um ganho real de 33%, né, tirando já essa inflação de 15,9%, que foi a inflação do período de março de 2015 a março de 2017. Então essa carteira arrojada performou muito bem, o mercado foi ao favor. Então, quando você monta uma carteira e o mercado vai a seu favor, o ganho realmente é muito expressivo. O problema é que nem sempre ela vai a favor. É só vocês olharem aqui para 2015, né? Então, isso precisa ficar. Voltando, nós começamos então a carteira com 65, 25 e 10. E como é que ela está agora em março de 2017? Está com 69% de 2035, 23% de Tesouro Pré-fixado e 8%. Então essa carteira também necessita balanceamento,
porque a gente precisa ter perto de 10% do T-Selic. É hora de repensar, e esse é o assunto do próximo vídeo. Como é que se faz o rebalanceamento dessas carteiras quando elas se modificam em função dos resultados que são obtidos nesses períodos, ok? Então vocês têm aqui já como uma carteira conservadora, uma carteira moderada e uma carteira arrojada. É dessa maneira que devemos fazer os nossos investimentos. Agora, fazendo um balanço geral dessas três carteiras, vamos ver como foi o desempenho. Olhando aqui para um gráfico nos 2 anos que analisamos a nossa carteira, observe aqui, em preto, nós temos aqui os nossos 40 mil corrigidos pelo IPCA, essa linha preta. A carteira verde, a nossa carteira conservadora, observe que em momento nenhum, na pior das hipóteses aqui, ela ficou exatamente igual ao IPCA, ou seja, protegendo o capital, que é uma das premissas que a gente tinha. E depois ela se descola e entra positiva, puxada por aquela pequena parcela dos títulos que tem volatilidade. O IPCA 2035 e o Tesouro Pré, que performaram melhor, também trouxeram a carteira conservadora. Já a carteira moderada, ela, num momento aqui entre julho de 2015 e fevereiro de 2016, ela estava com rendimento negativo, embora uma carteira moderada. Por quê? Porque a parcela de tesouro IPCA dela, ela foi muito forte e puxou ela para baixo. Então, esse é o problema de você ter uma carteira moderada ou arrojada. Em compensação, a partir de fevereiro de 2016, com a queda da inflação e a queda das taxas de juros, esses dois títulos performaram muito bem, trazendo a carteira arrojada para um resultado muito expressivo. Mas olha, veja bem, você pode olhar agora e falar, poxa, eu devia ter comprado a carteira arrojada, mas como é que você se comportaria nesse instante aqui? Você não sabe que isso vai acontecer. Imagina você aqui em meados de 2015, você estaria passando um grande calor com seu rendimento negativo. Você ia falar, poxa, estou investindo no Tesouro Direto e estou perdendo dinheiro. Se você tivesse que sair desse investimento, você teria que realizar prejuízo. Por isso que é muito importante você vivenciar esse perfil que você julga ter, né? Se você acha que você tem perfil moderado ou perfil arrojado, mas nesse momento que está tudo positivo, é só alegria, é muito fácil, mas no momento onde as coisas não vão bem, quem está com esse tipo de carteira passa um momento difícil, porque você fica naquela situação, sabe, será que eu saio, será que eu continuo, deixa a coisa andar para ver se melhora. Por isso que é importante você conciliar o seu perfil de investidor com o seu perfil da sua carteira. Agora, dado que você já conhece, já sabe o que tem que fazer, então escolham com assertividade o que você precisa fazer. Se você for muito conservador, monte uma carteira conservadora. Observe que ela protege seu dinheiro. Em momento nenhum ela vai perder rendimento negativo, mas você terá ganho se o mercado for positivo. Não tem o ganho máximo, mas tem um ganho considerável interessante. Agora, não perde. Se você, no momento o mercado passa por dificuldade, você está protegido. Observaram? Então, tenham isso em mente, montem as suas carteiras seguindo essas recomendações, que vocês não terão dificuldade. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o rebalanceamento dessas carteiras no detalhe, para vocês verem aonde é que estão os ganhos. Como todos puderam ver, é importante que você primeiro identifique o seu objetivo, depois, em função desse objetivo, usando a nossa planilha do vídeo anterior, defina o perfil da carteira que você deverá montar para atingir esse objetivo e depois, seguindo aqui as nossas recomendações, você parta para formar realmente a sua carteira. É importante que você faça isso alinhado. Se você identificou que o perfil é uma carteira conservadora, procure montar uma carteira conservadora. Se deu perfil arrojado, você monte uma carteira arrojada. Você precisa fazer esse link para não ter
nenhuma surpresa nos resultados. Vocês observaram no gráfico final que nós mostramos que uma carteira conservadora, ela entregou um retorno inferior à carteira arrojada e a moderada nesse período de 2 anos que nós usamos como exercício, porém, ela foi a única que não passou em nenhum momento abaixo do IPCA. Então é importante que você, se você tem um perfil conservador, você siga aqueles conceitos, né, aquelas premissas que definimos no vídeo anterior, para se ter uma carteira conservadora. Porque em momento nenhum ela vai ficar negativa. E você então poderá seguir tranquilo com a sua vida, com seus negócios. Agora, se você tem um perfil arrojado e o seu investimento indica uma performance arrojada, não há problema algum. O que não pode, o que temos que evitar é você tem perfil arrojado e começa a trabalhar com uma carteira conservadora, ou se você tem perfil conservador, começa a trabalhar com uma carteira arrojada. Mas com essa overview, com essa visão geral que nós passamos, esperamos ter trazido informações para vocês que completem esse raciocínio e vocês possam então praticar isso no dia a dia de maneira a crescer. Agora, vocês observaram também que as carteiras elas começaram com o perfil pré-definido e ao longo do tempo, em função das variações dos diferentes produtos que nós colocamos, a carteira começou a perder um pouco da sua uniformidade, né? Uma começou lá com 80, 10 e 10, no final já não estava mais 80, a outra começou com 65, 25, 10 e depois não estava mais. Então, agora sim, no próximo vídeo, nós vamos falar como você tem que remanejar, realocar esses ativos, quais são os critérios, quais são as maneiras que você, ou de período em período, ou quando atingir percentual, ou quando atingir algum objetivo, você reforme a sua carteira, né? Você vai reposicionar os ativos novamente para que ela siga aquela sua intenção inicial e assim você dê seguimento aos seus investimentos sem ter que ficar estressado, procurando comprar a qualquer momento, tentando acertar o preço mais barato ou acertar o momento certo. Agora, nos próximos vídeos, quando nós falaremos de rebalanceamento de carteira, é que vocês vão entender a lógica que os estudos americanos mostraram que, no longo prazo, a alocação de ativos ela sempre é produtiva e é responsável pelos melhores resultados. Exatamente em função desse rebalanceamento que é feito, lógico, há 3 ou 4 critérios diferentes, nós vamos mostrar um por um em cada um dos próximos vídeos como fazer esse rebalanceamento e, obviamente, você vai escolher um deles para seguir os seus investimentos, ok? Então era isso que tinha aqui para este vídeo, esperamos que vocês tenham gostado, não esqueçam aqui de compartilhar, de deixar um comentário aqui caso você tenha dúvida e deixe um like para a gente se você gostou dessa explanação, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.